disse que Deus não te ouve, está pensando errado. Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus. Da morte ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu. Você é filho precioso, você é de Deus. Bem antes que você nascesse, Deus já te conhecia. E antes que o mundo existisse, Ele já te via. Nenhuma folha no chão cai, se esse Deus não permitir. É por isso que você está hoje aqui. Deus te conhece, do céu te vê, e toda hora Ele estende a mão pra livrar você. E a tua vitória Deus vai te entregar. E quem pensou que Ele não te ouviu, enganado está. Amém. Glória a Deus. Esses hinos mexem com a gente, não é? Mexe com o nosso coração. Nós vamos, aqui mesmo, vamos ler uma leitura nas Escrituras. Eu costumo sempre que vou ministrar algum batismo, ler no livro de Romanos, capítulo 6, onde nós podemos encontrar algumas coisas aqui referente àquilo que acontece com a vida da pessoa antes e depois. Nós encontramos as palavras do Senhor Jesus quando Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, se Ele disse: passa-se os céus e a terra, mas minhas palavras jamais passará, então com certeza quem crê e for batizado será salvo. Amém. É dito será porque muitas pessoas creem, chegam a ser batizadas, porém não permanecem. E com o passar do tempo elas descreem ou saem do caminho, desenganam-se por alguma coisa. E o que acontece com isto é porque a palavra ela é uma semente, e quando ela é semeada, para poder brotar ela tem que cair numa terra boa. É verdade. Jesus contou a parábola do semeador e ele disse: o semeador saiu a semear. Ele disse que a semente é a palavra de Deus. E ele contou várias situações que acontecem depois que a palavra é semeada. Ele disse que uma parte da semente caiu na beira da estrada e os transeuntes passaram, os animais vieram, comeram, pisaram por cima, algo assim. Outra parte caiu dentro do mato e os espinhos, né? Os espinhos tomou conta, a sufocou e ela não teve êxito. Outra caiu em cima de pedra, de lajeiro, e ela não encontrou raiz, não encontrou como crescer suas raízes para receber a sustentação devida. Então também pereceu. Mas ele disse que outra parte caiu numa boa terra, e esta cresceu, frutificou, e disse que deu a 30, 60 e 100 por um. Quer dizer, Amém. um grão, depois que ele foi vivificado, cresceu, deu 30. Outro grão chegou a dar 60. E outro grão chegou a produzir 100. Chegou a produzir 100 por um. Depois Jesus explicou esta parábola, explicando para os discípulos essas situações, o que seria. Algumas pessoas são aqueles que ouvem a palavra e ficam tão contentes, tão animados, não é? Tão animado com ela, mas daí a pouco os problemas da vida vêm e abafa tudo, as tristezas, preocupação, decepção. Jesus mostrou tudo isso. Mas ele disse que aquela que caiu numa boa terra é aquele que ouve a palavra, aquele que dá ouvido à palavra, procura obedecer à palavra. Este sim, ele edifica sua casa sobre a rocha, quer dizer, seu conhecimento, sua revelação. Agora, hoje estamos aqui testemunhando este fato, quando a irmã tem se disposto a isto, como aconteceu também com o irmão Ademar, não é? E com certeza alguém
em algum lugar, em algum tempo, falou da palavra. Verdade. Às vezes nós nem lembramos quem. No caso do irmão Ademar, no caso da sua esposa, ou até mesmo no caso do filhinho deles, que futuramente não sabemos que passo dará, né, que decisão tomará. Mas existem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não sabemos explicar. Talvez hoje a irmã pode ouvir dentro da própria casa o seu esposo falando sobre o Evangelho. Mas se tivéssemos como olhar lá no passado, poderíamos entender que quando hoje nós abrimos nosso coração para aceitar a verdade, em algum tempo atrás alguém já nos falou dela em algum momento. Nós que não prestamos atenção, não era a época, mas no entanto foi ali que ficou semeado aqui. Foi ali que ficou a sementinha da palavra de Deus. Por que será que somos ensinados a criar nossos filhos no caminho do Senhor? Ensina os teus filhos o caminho que ele deve andar, e quando ele for mais velho não se desviará dele. Agora, claro, todos os pais de família, principalmente crentes, ministros, seja o que for, cria seus filhos, ensina a eles sobre a palavra de Deus, e chega-se um momento quando eles crescem, pega a sua maioridade, eles querem também viver de acordo com o mundo, ter suas experiências lá fora, mas você ensinou a eles desde pequeno a verdade. Mas por que será que eles tomam outras decisões? Você vai ver que estes filhos ou filhas, quando eles crescem, eles podem até se desviar do caminho, mas o caminho vai estar nele. Verdade. Eles lá dentro, eles têm aquilo, olha, papai me ensinou diferente, na igreja eu vi diferente, ou meu irmão me disse que não era assim, eu escutei em algum lugar, li em algum lugar, que não é dessa forma. O que acontece é que quando nós pregamos a palavra para as pessoas, e mesmo que elas rejeitem, ou não aceitem, ou não liguem para aquilo, é como se você tivesse amarrado uma corda na cintura dessa pessoa. E chega-se um momento que eles caem em um poço sem fundo. Qual é melhor? Ele cair em um poço sem nenhuma sustentação, ou cair com uma corda amarrada na cintura que você possa segurar, ou que esteja amarrado em algum lugar? É isso que acontece quando nós falamos da palavra de Deus para um parente. Quando falamos para um filho, para uma filha, para a esposa, para o esposo, às vezes a pessoa não creu ou não abraçou aquilo, mas é como se tivesse um laço já segurando. E chega-se um momento que aquela pessoa está caindo numa situação muito terrível, mas tem uma corda ali que no momento próprio vai puxar aquilo, vai puxar. É verdade. Então chega-se um momento que você para e diz, o meu lugar não é aqui. O meu lugar não é, a minha situação não é esta. Eu preciso realmente, eu aprendi que existe um Deus no céu, a quem eu devo obediência, a quem eu tenho que dar conta da minha alma um dia, né? Então o resultado, aí você realmente toma a sua decisão. Isso que muitas vezes a gente não consegue aceitar é quando ensinamos a palavra para as crianças e elas crescem, parece que não olharam nada daquilo. E você cria seus filhos aos 12, 13, 14 anos, daí a pouco eles se desviam. Desde pequenos, seus filhos acostumados a ir para a igreja, estou falando isso em um termo geral, né? Em termos gerais vocês me compreendem. E daí a pouco essas crianças se tornam maiores de idade e elas já não acompanham mais os pais. Agora, veja uma coisa. Então apontamos o dedo e falamos, vê o filho de fulano, vê a filha de ciclano, mais o filho de fulano de tal, mas não era crente. Não é essa a questão, eles foram levados pelos pais. Mas chega-se um momento que eles terão que passar pelo mesmo processo que você passou. Eles vão querer conhecer as coisas lá fora, eles vão querer quebrar a cabeça para tomar sua experiência. Eles podem ter sido crentes desde pequeno, criado dentro do Evangelho, mas eles não passaram pela experiência de um novo nascimento. Eles terão que passar por aquela experiência por si próprio. Então tem coisas que você não tem controle dessas situações. Quando chega no momento para se tomar uma decisão, como o irmão Ademar tomou alguns dias atrás, e agora vemos também sua esposa tomando essa posição, nós encontramos agora, aqui vamos ler a escritura agora. Aí nós encontramos isto aqui de Romanos capítulo 6, onde diz, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Isso significa que não éramos as melhores pessoas do mundo. Viemos ao mundo falando mentira, fomos formados em iniquidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, Deus tomou sobre si a iniquidade de todos nós, mostrando para nós que não depende da decisão que nós tomamos. A salvação tua, dele, dela, não depende da decisão que ela tomou, mas da decisão que Deus teve antes da fundação do mundo. E que se chega no momento que você só reconhece aquilo que foi feito por você. E aí então a identificação com Cristo. Aí, o Cristo identificado de todas as eras, em cada dispensação, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, mostra que Ele está velando e cumprindo sua palavra. E os seus filhos, que foram designados para viver naquela época, também se identificam com aquela palavra.
Então isto independe do nosso querer, porque na realidade não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem. É verdade. Nunca isso é uma decisão tomada por si mesmo, é Deus que vai no teu coração e diz o que você deve fazer. Paulo disse que é o mesmo Deus que causa em nós tanto querer como o realizar, como o efetuar. Então é Deus que inspirou esta vontade, esse desejo em vocês de servi-lo. Agora, uma vez que você estava em pecado, em iniquidade, aqui diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque Paulo está nos dizendo que onde mais havia pecado, mais houve graça, mais houve favor imerecido. Então ele diz, vamos permanecer no pecado para que Deus continue derramando graça sobre nós? Ele diz, de modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Agora, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uma vez que você tomou a decisão, então significa que você morreu para o mundo. É verdade. Isto é o que significa batismo. Significa realmente isto, morte, sepultamento. Por isso você vai ser sepultado nas águas, porque quando a pessoa morre tem que ser enterrado, né? Tem que ser sepultado. Por isso que não pode, aquele batisminho que fizeram, com a aguinha na cabeça, aquilo está errado, porque para começar, você nem sabia que era pecador, era inocente. Que pecado tem aquela criança? Ela veio ao mundo, é pecadora por causa do pecado dos pais. Então herda isso por natureza desde Adão. Não é? Mas ela não tem nenhuma culpa. Agora, quando ela chegar numa determinada idade de conhecer o certo e o errado, então ela terá que fazer a decisão e dizer, eu quero lutar do lado da batalha de Deus, não é? Do exército de Deus. Então, aí que está. Mas uma vez que você toma esta posição e aceita o sacrifício de Cristo, então chega esse momento de você morrer para o pecado e dizer, eu não quero servir mais meus próprios desejos. Às vezes, quando falamos isto, as pessoas pensam, mas eu nunca fiz nada de errado, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca menti. Mas por natureza somos pecadores e distanciados da graça de Deus, não merecemos nada a não ser o fogo, o inferno. Verdade. Isto é o que nascemos com este merecimento. Então, o que Deus fez por nós era algo que nunca alcançaríamos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O batismo é isto, viu? Morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Nova vida. Então as pessoas dirão, escuta, mas eu não entendo o que aconteceu com fulano, ele mudou. Houve uma mudança ali, não é mais daquele jeito, não gosta mais do que gostava, não faz mais o que fazia. Por quê? Eu morri. E esta morte é de uma forma que você fica morto, enterrado, o diabo não te vê. Você fica escondido em Cristo. Vê? Tanto é, isso, o que eu estou dizendo aqui, não significa, o irmão estava falando isso hoje de manhã, não quer dizer que você dali por dentro vai ser a pessoa mais santa do mundo. Porque uma vez que você desce às águas como um símbolo de morte, dando cumprimento às palavras de Jesus, todo o teu passado estará sepultado. E Deus, por não levar em conta o tempo da ignorância, Ele prometeu que uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele prometeu não se lembrar mais dele. Isto é jogado no mar do esquecimento, uma força de expressão que Deus usou desde o Antigo Testamento. O batismo nos dá esta oportunidade, irmão, de, daqui por diante, podermos viver uma nova forma, uma nova vida, uma nova mudança. Porque não importa o que aconteceu para trás, quantos pensamentos, quanto erro, quantos deslizes, o batismo te dá a oportunidade de começar de novo, zero. Verdade. Zero. Nova criatura. Não existe mais. Quem quiser te acusar do teu passado, que te acuse. Quem quiser mostrar erros do passado, então essa pessoa será responsável, porque estes erros são confessados à base do sangue de Jesus Cristo. Então diante de Deus é como se você nunca tivesse cometido nada de errado. Verdade. Isso se chama justificação pela fé. Amém. Você crê no sacrifício, que o sangue foi para aquilo. Então uma pessoa que é justificada, ela está, em outras palavras, não deve nada. Carta branca no cartório, no registro. No registro divino você nunca fez nada de errado. O batismo te dá esta chance, esta oportunidade. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho
foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Agora, quando nós falamos em pecado, e lemos aqui na Bíblia pecado, então geralmente nós apontamos as coisas que cometemos no dia a dia, não é? O profeta de Deus disse, isso não é pecado. Ele chegou a dizer, beber não é pecado, mentir não é pecado, adulterar não é pecado. E as denominações não compreenderam quando ele ensinou isto. Ele disse, isto são atributos do pecado. É como causa e efeito, né? A mentira, o roubo, a licenciosidade, a vida de promiscuidade, ou seja o que for, é simplesmente a febre. É como a febre. Por que acontece a febre? Porque tem alguma infecção, não é isso? Tem algum lugar infeccionado, então o corpo reage àquilo que causa febre. Então não adianta te dar remédio para baixar a febre, teria que te dar remédio para combater a infecção, né? Uma vez que sara a infecção, saiu a febre. Então é isto que você vê acontecer com muitas pessoas que são crentes, são pregadores, seja o que for. O que acontece com eles, você vê alguma coisa causando, e é porque tem algo lá dentro, tem alguma ferida que não cicatrizou, tem alguma coisa que está ainda podre lá dentro, não houve uma limpeza daquela forma. Vê? Agora, continuando aqui. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Veja. Agora, como você pode morrer para o mundo? Como eu posso morrer? Porque quando a irmã sair das águas, vai continuar sendo a mesma pessoa. E ainda, sujeita às mesmas falhas, às mesmas paixões, a cometer os mesmos deslizes. Mas o que acontece? O que temos que fazer depois disso? Fomos ensinados desde o início da nossa fé que existem os 3 passos, os 3 passos da verdadeira vida cristã, que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Sendo que a justificação é isto que está acontecendo agora, quando a irmã desce às águas e recebe em sua vida a invocação do nome do Pai, não é? Do Filho, do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Então isso se chama justificação pela fé. É aquilo que aconteceu na passagem pelo Mar Vermelho. Eles foram batizados ali, justificados. Eles creram e passaram por aquele processo. Mas depois disso é que vem o período da santificação. E esse período da santificação é um momento bem complicado, porque é nessa fase que nós temos que nos desprender daquilo que somos. É quando temos que nos desfazer dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios direitos. Porque, para começar, uma ovelha ela não tem direito próprio. O irmão Branham chegou a dizer que a ovelha tira toda a sua lã, e ela o que tem que fazer? Ela se doa, ela se entrega. Então, é um momento de não vivermos pelos nossos pensamentos, mas adquirir a mente de Cristo. Verdade. Pensar os pensamentos de Deus. A única forma de pensarmos os pensamentos de Deus é se pensarmos de acordo com aquilo que está na palavra. Porque como eu posso saber qual é os pensamentos de Deus, a não ser o que ele registrou em sua palavra? O irmão Branham, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele disse que essas coisas ficaram guardadas na parte de trás da mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E ele deixou isto para revelar nos últimos dias, nos últimos tempos. Tem algo que está acontecendo em nosso tempo que as pessoas não vão conseguir captar, a menos que tenham sido chamados para isto. Vê? Que é crer da forma correta, onde eles recebem a revelação, o verdadeiro conhecimento de Deus mesmo. Uma vez que você está justificado, você precisa estar morto para o pecado. Então eu parei por aqui, quando eu disse que às vezes então só pensamos nas coisas que cometemos. Mas isso significa que uma vez que, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, para aqueles que sabem o que é pecado, e como eu disse que é incredulidade, isso significa que daqui por diante teremos que viver pela fé. E o que é fé? Revelação. Então temos que ter a verdadeira revelação, a revelação de Deus mesmo. Ou a nossa casa espiritual, que estamos edificando, dando esses primeiros passos, nunca estará firme, nunca terá base sólida. E aquele que não estabelecer a sua base espiritual, a sua convicção em algo sólido, Jesus disse que com qualquer vento, vindo as tempestades, vindo os ventos, vendo os rios, as águas, aquilo leva tudo. Então por isso que muita gente dá as costas e não prossegue, e sai da fila, e não caminham mais, não segue mais a palavra, porque a sua fé, a sua convicção não estava estabelecida. E às vezes até tenta prosseguir, mas correndo para cá, pula para lá, sem saber o que é, sem saber nada sobre predestinação, sem confiança, porque uma vez que você tem confiança naquilo que é, você não se preocupa,
você não está preocupado, você está estabelecido. E isso é o que nós temos aprendido, que o sétimo selo traz descanso, porque é um descanso que só Deus pode dar. E se o sétimo selo era Deus aqui na terra, mostrando sua face, a face da palavra, então temos que estar descansados uma vez que encontramos essa palavra. Não é? Isso nos traz descanso. Então você está justificado do pecado. Amém. Que você vai ver através da verdadeira revelação. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quer dizer, não reine. Aquele que reina, comanda, domina. Vê? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências. Se o pecado, se a incredulidade tomar conta da nossa vida, do nosso coração, que é nosso entendimento, então nós faremos tudo aquilo que agrada ao adversário, porque ele está reinando. Vê? Agora, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Iniquidade é você saber fazer o correto e faz da forma errada. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, antes, servo da incredulidade, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Amém. Porque quando erais servo do pecado, estavais livres de justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Isso é o que é prometido. Vida eterna no final da nossa jornada. Não é? Pois bem, eu acredito que não precisa de muitas explicações aqui, porque tenho percebido que a irmã não estará dando esses passos iniciais sozinha, já que agora, pela graça e misericórdia de Deus, teu esposo tem tomado essa decisão. E isto me alegra de uma forma que eu não consigo explicar, não consigo expressar, porque é difícil um homem caminhar sozinho. É muito difícil um homem caminhar sozinho. Poderíamos lembrar rapidamente aqui, a irmã poderá muito bem se lembrar um pouquinho do passado, e a vida que tinham como um casal, como um marido, mulher, criando seus filhos, e o que a irmã poderia desejar que o seu esposo fosse a forma que gostaria que ele fosse. E muitas mulheres, elas não conseguem, elas morrem e não conseguem alcançar a bênção que a irmã conseguiu, em ter um esposo cristão que está lutando com tudo que pode para viver o Evangelho. Verdade. Eu conheço muitas mulheres que tiveram esta dádiva, porém elas não prosseguiram, e seus esposos deixaram a incredulidade, deixaram a vida, seja o que for lá fora, e seguiram o Evangelho. No entanto, elas, graças a Deus meu marido mudou, mas elas continuaram e não mudaram. E aqui eu vejo que Deus está fazendo uma obra completa na vida de vocês. A irmã não está deixando ele só, a irmã quer prosseguir lado a lado, de mão dada, e como um casal cristão, cuidar dos filhos. Eu sei que isto é uma bênção que nem todo lar pode receber. Vocês são privilegiados, tanto o irmão Ademar como a irmã. E eu não preciso aqui entrar em detalhes quanto à questão da vida prática, sobre uso e costumes, sobre roupas, sobre cabelo e tudo isso, porque é algo que a irmã vai aprendendo com o tempo. Não é? E num momento como este, o que eu posso apresentar e dizer para a irmã
é que o passo que estás tomando, Paulo diz que o fim dele é a vida eterna. E que o sacrifício de Cristo, aquilo que ele fez há 2000 anos atrás, aquilo continua sendo eficaz, e a irmã recebeu o conhecimento, recebeu a revelação que aquilo foi por você também. Aquele sangue derramado, quando ele veio para nos comprar de volta, a irmã estava incluída nisto. E se está dando este passo hoje, é um passo de fé, dizendo: eu creio que aquilo foi por mim, eu creio que aquilo foi pelos meus pecados. Não é? E com facilidade, bem, nunca nada é fácil, principalmente para quem quer obedecer ao Evangelho. A irmã terá dificuldade, a irmã terá problemas, terá pensamentos, a irmã terá dificuldade como qualquer outra pessoa. Mas vendo vocês caminhando junto, isto aí nos deixa mais tranquilo, não é? Porque Deus está desejoso, o desejo de Deus desde antes da fundação do mundo, que Ele teve para vocês, foi algo que muitas pessoas não conseguirão jamais. Os dois seguindo lado a lado, isto está enquadrado dentro daquilo que Salomão disse: é melhor ser dois do que um. Não é? Então o irmão sozinho ele poderia seguir e ir embora, mas pode ter certeza que agora será bem mais fácil para ele poder dizer: eu e minha esposa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é? Será bem mais fácil. Salomão disse que um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então quando você, eu sempre falo isso quando eu ministro algum casamento, quando você quer fazer uma trança, a coisa fica mais forte, não é, irmã Guinel? Não é? Você pega ali três peças, 3 cordões, ali 3 imbira, eu digo assim, e você trança uma na outra, aquilo fica mais forte. Então um casal unido vai longe, mas se naquela união tiver Deus para entrelaçar, então aquilo não será rompido, não é? É verdade. É dito, não se quebra tão depressa. Então eu só posso elogiá-los diante de Deus, louvá-los pela decisão que tanto o irmão tomou, e agora a irmã também. É a decisão mais importante que vocês já tomaram na vida de vocês. Isto é mais importante do que quando a irmã decidiu formar um lar, decidiu se casar. Qualquer decisão que a irmã já tomou até hoje, a maior decisão de sua vida foi a que foi tomada para servir a Deus e sua palavra. Verdade. E se a irmã está disposta, depois que falamos tudo isso, se a irmã disser assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo mês, então isso sem nenhum problema, voltaríamos aqui o próximo mês e concluiríamos o ato, né? Verdade. Mas se a irmã está disposta, então fazemos como aconteceu no caso de Filipe e o eunuco, né? Que podemos fazer, a água está ali, o batizador está aqui, como diz João, eu apenas posso batizar com água, né? Mas tem um que batiza com o Espírito Santo. Amém. Né? E este que batiza com o Espírito Santo também está aqui. Ele prometeu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali estaria presente. Verdade. Então, isto são etapas que acontecem na nossa jornada de fé. E o que vocês precisarem da minha parte sobre orientação, seja o que for, e o que vocês precisarem, estamos dispostos a isso, né? Eu creio que para acompanhar vocês com leitura e explicar alguma coisa, tenho percebido que o irmão Ademar tem uma facilidade muito grande no entendimento das Escrituras, não é? Para começar também, o irmão dele não é fácil, não é? Ele conhece as Escrituras, conhece a mensagem, não deixa passar nada, né? Então vocês estão em boas mãos, porque Deus está cuidando de vocês. Amém. Eu lembro quando eu decidi ser batizado, no ano de 1982, desde 80, 81 que eu já tinha decidido, mas só em 82 foi concretizado. E eu lembro quando o pastor foi celebrar aquele culto, depois do batismo, à noite, um culto de ceia, apenas com as 12 pessoas em lugares diferentes, que a gente nem sabia de onde eram essas pessoas. E naquele culto, todo mundo em pranto, quando ele disse assim: vocês vão ficar sozinhos. E naquele tempo era difícil. Em todo o Nordeste não existia um ministro. Você poderia contar Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, não tinha um pastor naquela época para aqueles lugares. E o ministro que foi do sul para lá, e nos instruir quanto a isso, para dar os primeiros passos na fé, ele disse: vocês vão estar sozinhos, vocês vão estar sem ninguém, não tem um pastor aqui constantemente. Como é gostoso você levantar no domingo de manhã, pegar sua família e ir para uma escola dominical e reunir com os irmãos, isso é muito gostoso, mas nem sempre podemos ter isto. Então, esta alegria que sentimos quando estamos com as pessoas, junto com os irmãos, talvez os irmãos não possam ter isto no momento, mas entendam isto. A Bíblia, ela é tão viva e eficaz como no tempo que ela foi escrita. E é dito,
O teu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei se deve meditar de dia e de noite. Amém. Se vocês puderem se reunir com 1000 pessoas e ali louvar ao Senhor, cantar, bater palmas, ler a Bíblia junto, ouvir a pregação, isto é maravilhoso. Mas se vocês só puderem estar 1 ou 2 sentados no lar de vocês, sentado em um tijolo, sentado no alpendre da casa, na varanda, ou seja o que for, e ali escutar uma pregação, ler as Escrituras, orarem junto, isto é um culto que diante de Deus é adoração. Verdade. Observe isto, virá um tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não podemos fugir disso. Poderemos estar num grupo de centenas de pessoas, mas se não tivermos a verdade, não estaremos no Espírito. Vê? Agora, se tivermos o Espírito, Ele nos guia em toda a verdade. Amém? Então são estas as palavras que eu teria de dizer para vocês. Irmão Guinel, pode fazer uma oração? Faz social. Humildemente, Pai, esse momento maravilhoso. Cadê Jesus? Não pensa que essas coisas deveriam se dar e realizar você. Mas o Senhor sabe Sim, Pai. que estaremos tão contentes com essas coisas. É verdade, Pai. Às vezes esperamos por anos e anos sem saber o Senhor sabe essas coisas. É o Senhor que sabe, o Senhor que conhece tudo. Mas nós temos que estamos no momento meu irmão, trazendo meu irmão, Deus cada um de nós, lá do passado, da lama, da imundícia. Eu tenho nos ajudado, dando força, coragem, para passar por cima de tudo, obstáculos. Sim, é o nosso pedido, é o nosso pedido nesse momento. Continue nos ajudando. Amém. Precisamos, sim, Deus ensinamento, glória. Amém. Nos ensina a ser mais obediente ao Senhor. Amém. Amém. Toma em tuas mãos, Pai, este casal também, que agora está no mesmo barco. Sim, continue nos ajudando a remar, a andar nesse barco, sem afundar, sem nenhum buraco, precisa ficar tampando com tudo. Obrigado, Pai, por essa revelação quentinha que acaba de descer a este coração. Esse caminho correto, dando força, Que agradecemos coragem, no nome de tomando, Jesus Cristo. livrando de toda catástrofe, a pegar, prende tua palavra, colocando o Senhor em primeiro lugar. Amém. Ajuda-nos. É o que nós precisamos. É da tua ajuda. Amém. Todos os dias. Continua ajudando. É o meu pedido, é o nosso pedido. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então vamos lá. É, mas a roupa que a gente tá com ela aí. Pois que esteja. Essa aqui, ó. Deixa eu entrar com o Chico, pastor. Depois você vai, tá bom? Tem uma laminha, então por cima dele, pegadinha. Como que é o hino? Leva aqui o nome? Como que é o hino? Leva aqui o nome? A geladinha daquele jeito. Depois, né? Onde tá? Vai estar aí. Olha. Pode ir devagar O nome de Jesus o Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom,
doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Doce a fé, a esperança do porvir. A irmã crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado ao mundo para ser o sacrifício perfeito, que morreu na cruz para comprar de volta em propiciação dos seus pecados. A irmã crê em toda a palavra, está disposta a viver de acordo com o ensinamento das Sagradas Escrituras, mediante, segundo a tua fé e a tua confissão, diante de Deus e dessas testemunhas aqui presentes, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados. Amém. Este Nome leva sempre para bem te defender. Ele É algo ao seu alcance quando o mal te aparecer. nome bom, Doce a fé, a esperança do porvir. nome bom, doce a fé, A esperança do porvir. Oremos mais uma vez. Grande Deus, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta hora lembrando de muitas coisas do passado. Verdade? Quando no Rio Jordão, teu servo João Batista viu que nas margens daquele rio, o Senhor Jesus se aproximou ali e ele, por inspiração divina, reconheceu que aquele era o Cordeiro de Deus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dali por diante, Senhor, quando Jesus Cristo foi batizado, dando-nos um exemplo, ele como sacrifício perfeito teria que ser lavado para ser sacrificado. Mas o Senhor Jesus mesmo depois começou a ensinar, dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E aqui, Senhor, tem pessoas que creem. E mais essa Amém. mulher, ela se identificou com aquilo que está na tua palavra e deu este passo de fé, fazendo este ato público diante dessas pessoas e diante do Senhor, de que ela crer na tua palavra. Amém. Então oramos nesta hora que o Senhor ajude e abençoe e que o Senhor possa enchê-la com o Espírito Santo, Pai. Amém. E que não sabemos quando o último eleito dará este passo, mas, Senhor, nos ajuda a encontrá-lo, porque sabemos que quando isso for feito, estaremos prontos para irmos para o nosso lar celestial. Amém. Aí essa terra, Senhor, ficará pronta para o fogo, para ser purificada, para depois morarmos nela para toda a eternidade. Amém. Ajuda estas pessoas aqui presentes e aqueles que têm feito esta decisão, que sejam ajudados e guiados por Ti mesmo. No nome de Jesus Cristo oramos e te pedimos. Amém. Amém. Somente crer na palavra revelada, essa mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvido aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria?
faria se não fosse este profeta? Com seu esforço divino, tudo perderia se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado. Eu de mim nada faria, meu passado era o presente, no pecado